A Maior Flor do Mundo, por José Saramago. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples. Quem me dera saber escrever essas histórias? Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei. Seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Havia uma aldeia e um menino. Sai um menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore, como um pintacilgo, desce o rio e depois por ele abaixo. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante, começava o planeta Marte. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar à direita pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo pelos bosques de altas árvores, onde havia clareiras macias, sem rastro de gente ou bicho. E ao redor, um silêncio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caldo fresco. Oh, que feliz ia o menino! Andou, foram rareando as árvores, e agora havia uma charneca rasa de mato ralo e seco, e no meio dela uma inclinada colina redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá em cima, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. Era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali no alto nem pinga, cá por baixo só no rio, e esse que longe estava. Não importa. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio, com as mãos recolhe quanto de água lá cabia. Volta ao mundo a atravessar, pelo monte se arrasta, 3 gotas que lá chegaram. Bebeu-as a flor com sede, 20 vezes cai lá. Mas a flor, aprumada, já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande árvore deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas, e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido. E não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. Fim. Este era o conto que eu queria contar. Tenho muita pena de não saber escrever histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria, e poderão contá-la de outra maneira, com palavras mais simples do que as minhas, e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história escrita por ti, que me lês, mas muito mais bonita? José de Souza Saramago, falecido em 2010, aos 87 anos, mais conhecido como José Saramago, nos deixou um grande legado na literatura. Ele foi um escritor português, ganhador de muitos prêmios. Entre os mais importantes estão simplesmente, em 1995, o Prêmio Camões, que é considerado um grande prêmio literário da língua portuguesa, e o Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Alguns livros viraram até filmes, como Ensaio sobre a Cegueira, um livro incrível, que foi adaptado para o cinema e lançado em 2008. Produzido no Japão, Brasil, Uruguai e Canadá, e dirigido aí por um brasileiro, Fernando Meirelles, né?
que já fez vários filmes famosos. Também teve um conto Embargo, adaptado para filme em 2010. Outro livro incrível que eu li há muito tempo atrás e eu descobri que foi feito um filme, foi adaptado um filme no cinema, foi O Homem Duplicado. Eu assisti, então assim, eu já tinha lido o livro, depois assisti ao filme, achei incrível, tanto o livro quanto o filme, nos faz pensar. Imagina você encontrar uma pessoa igual a você, só que você nunca teve um irmão gêmeo e essa pessoa tem uma outra vida e você acaba querendo a vida da outra pessoa e na verdade no final das contas é você ou não é? Né? Aquela dúvida assim, né? Talvez seria a questão de escolha, né? Bom, se você escolhesse uma outra vida, se você fosse outra coisa. Então, um homem duplicado, ele mostra dois tipos da mesma pessoa vivendo vidas diferentes, mas depois existe uma inversão aí nas vidas. Incrível. Somente uma mente brilhante para fazer um livro desse, né? Em 2014 foi lançado esse filme, mas o livro é mais antiguinho um pouco. Teve adaptação até para ópera, com o livro Memorial um Memorial do Convento, em 1990, né? Pensando em seu projeto de vida, ele foi muitas coisas, como serralheiro mecânico, foi funcionário administrativo, técnico editorial, escritor, tradutor, jornalista, poeta, cronista, dramaturgo, contista, romancista, teatrólogo, argumentista, ensaísta. Tá bom, né? Ele não é, aliás, eu não falo ele não foi, né? Eu falo no tempo presente porque para mim parece que o escritor permanece vivo, parece que ele não morre. Ele vive nos livros que escreve, nos personagens que ele cria, né? Então, simplesmente para mim ele é um escritor, ele é um cara que nos provoca, que nos faz querer sair da nossa mesmice e fazer algo diferente. Por exemplo, nesse continho que ele tentou fazer para crianças, porque ele dizia que ele não escrevia para crianças, né? Na história desse menino herói, ele nos convida também a escrever uma história, e talvez até essa mesma, né, para crianças, mas que ele pudesse ler também, né? Que fosse até melhor do que a dele. É como se ele tivesse não escrito um conto, mas apenas um esboço de um conto, que saiu maravilhosamente, que saiu lindo, né? Que é uma história incrível desse garoto. Mas ele também nos chama, né? Ele nos convida a sermos responsáveis pelo ambiente, a agir como esse menino que sai da zona de conforto de sua aldeia, né? Que a aldeia representa a cidade, e ele percorre toda a natureza até encontrar uma flor que está morrendo. Essa flor que está morrendo, ela é representativa, ela é o nosso ambiente, ela é o nosso meio ambiente, ela é a natureza, a própria natureza, né? E esse garoto acaba cuidando dela. Ele percorre esse mundo, a hora que ele encontra um problema, ele para e ele começa a cuidar dessa flor. E para isso ele precisa de água. Então ele corre um caminho longe, por 20 vezes ele vai e volta levando a quantidade de água na mãozinha para dar para a flor. E essa flor, ela revive, né? Ela se revigora. Por fim, ele se torna conhecido e respeitado por todos, né? Então ele é um pequeno menino que fez uma grande coisa. Então nós temos que ser como esse menino. Meu amigo Saramago, meu amigo José, você é audacioso, você deu vida a personagens atrevidos, na minha opinião, em situações incríveis. Você e sua imaginação criativa, sua curiosidade para aprender, né, para observar o mundo e pôr no papel, e a sua iniciativa social, porque dizem até que ele pedia, né, para fazer os livros dele com papel reciclado. E foi criado em 2007 a Fundação José Saramago para a defesa e difusão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos problemas do meio ambiente. E nós somos convidados a fazer parte. Um grande abraço.